puseram a arca de Deus aonde? Num carro novo, e levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro. Era para levar a arca. Eles pegaram a arca e colocaram num carro novo. Só que lá em Deuteronômio, no livro da lei, está escrito que a arca não podia ser levada num carro. A arca da aliança tinha que ser carregada onde? Pelos varões. No ombro, carregando peso, sacrificando. Só que era mais rápido e mais fácil colocar onde? Num carro. Parecia até uma boa ideia, mas descumpria uma ordenança de Deus. Os bois tropeçaram, você já conhece a história. A arca estava caindo. Uzá colocou a mão para segurar a arca e ali ele foi ferido por ser irreverente e morreu. Então a primeira forma de se tratar as coisas de Deus, guarde isso, é com irreverência. É desrespeito. Tem gente que trata as coisas de Deus com desrespeito. Ela é irreverente. Ela sempre quer dar um jeitinho. Ela quer facilidade. Tem muita gente na igreja sendo ferida por causa disso. Ela é ferida a todo momento. Todo momento ela é ferida. Porque na vida dela com Deus, há irreverência. Está dando para entender? Quem está entendendo? Ele estava do lado da arca, meu Deus do céu. Do lado da arca e foi ferido. Tem gente que está na igreja sendo ferida. E enquanto você não resolver esse problema de ser irreverente às coisas de Deus, você vai ser ferido. Quando é que eu sou irreverente às coisas de Deus? Quando eu dou mais crédito às coisas do mundo do que às coisas de Deus. Quando eu desrespeito as coisas de Deus. Por exemplo, a gente tem que ter carinho com tudo na igreja. Com tudo. Porque tudo pertence a quem? Quando tem Santa Ceia, às vezes a gente observa, tem gente da igreja que pega o cálicezinho, que nem foi ela que jogou, mas ela pega para jogar no lixo. Está cuidando do quê? Da casa de Deus. Sabe, ela tem um cuidado, um zelo. Isso faz a diferença diante de Deus. Pode não fazer diante dos homens, mas faz a diferença diante de quem? Diante de Deus. E enquanto esse problema de reverência não for resolvido, não adianta, a pessoa vai ser ferida. Então a primeira forma de tratar as coisas de Deus é com quê? Irreverência. Tem muita gente assim. Mas em seguida, olha que legal. Leia o versículo 10. Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de quem? Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, quantos meses? 3. E o Senhor abençoou, e a toda a sua casa. Olha que legal, olha que bacana. Obed-edom era um homem separado, era um homem santo, era um homem reverente, diferente de quem? De Uzá. Ele tratava as coisas de Deus com reverência. Eu fico imaginando a alegria de Obed-edom em receber a arca em casa. De repente a família de Uzá, quando a arca foi, deu até graças a Deus. Mas Obed-edom ficou feliz. Sabe quantos anos a arca da aliança ficou na casa de Abinadab? 40 anos. Então Uzá cresceu vendo a arca lá. Eu acredito que Uzá, quando criança, brincava de esconde-esconde, de repente se escondia atrás da arca. Para ele, a arca era só um objeto. Para Obed-edom, não. Por isso que naqueles 3 meses, aconteceu mais do que em 4 décadas na casa de Abinadab. Então tem gente que o tempo vai passando e ela vai deixando coisas que ela não deveria deixar. Sabe, eu procuro fazer as coisas que eu fazia quando eu era obreiro, quando eu era membro da igreja.
Está escrito para a gente não remover os marcos antigos. Tem gente aqui que orava mais, que jejuava mais, mesmo agora que você tem tempo para ficar em casa. Tem gente que não está orando mais, está orando menos. Agora você fica mais em casa, e está buscando menos, quando deveria buscar mais. E você pode fazer mais, e de repente está fazendo menos, e colocando como justificativa a pandemia. Ah, porque eu não posso isso, tá bom, você não pode isso, mas pode aquilo. O que você pode fazer? Não faz como usar, não busca o caminho fácil, não. Faz como Obed-Edom, que ficou feliz, realizado, e em 3 meses aconteceu que ele foi abençoado e toda a sua casa. A mesma arca, o mesmo Deus, só que atitudes diferentes. Aqui é a mesma Bíblia, a mesma igreja, a mesma palavra, mas como é que você tem tratado as coisas de Deus? Principalmente agora, que não tem tanta cobrança, que não tem ninguém em cima, que a responsabilidade, querendo ou não, diminuiu. Então, avisaram a Davi dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo quanto tem, por amor à arca de Deus. Foi, pois, Davi com o quê? Com alegria. Fez subir a arca de Deus da casa de Obed-Edom à cidade de Davi. Sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava bois e carneiros cevados. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No 7º passo, um sacrifício era feito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No 7º passo, outro sacrifício era feito com alegria. Quando Davi viu a arca chegando, ele ficou alegre, feliz. A Bíblia diz, vamos ler para você ver o que a Bíblia diz. Versículo 14. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Ele havia tirado a coroa, havia tirado as vestes reais e só estava com uma estola de linho. Davi não estava nu, como alguns dizem. Ele estava com uma estola de linho. Ele não estava vestido com uma roupa adequada para um rei. Ele não estava de trajes reais. Ele tirou a coroa, dizendo assim: é o Senhor que é o rei. Quando a arca estava entrando, ele estava feliz. Tem gente que se alegra com as coisas de Deus. Quando o bispo falou que por conta do decreto a gente podia fazer reunião, mas eu fiquei feliz, eu estou feliz, pessoal. Poxa, que maravilha poder estar aqui no altar, poder fazer a reunião, poder falar de Deus, poder buscar o Espírito Santo. Meu Deus! Davi ficou feliz, ele esqueceu que ele era rei. Não, eu não sou rei, coisa nenhuma. Rei é o Senhor. Ele tirou a veste sacerdotal, a veste real, e disse: não, é o Senhor quem domina, não sou eu. Diante de Deus não tem título, não tem bispo, pastor, obreiro, obreira. Tem aqueles que tratam com reverência e aqueles que desprezam. Tem aqueles que se alegram e aqueles que rejeitam. Diante de tudo isso, eu falei de 4 maneiras de tratar Deus, né? Sim ou não? Eu já falei quantas? 3, né? Quais foram as 3 que eu falei? Irreverência, reverência e agora alegria, temor, felicidade. Só que tem uma 4ª maneira: o desprezo, que foi o que Mical fez. Leia o versículo 20. Voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, que era esposa de Davi, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos.
como sem peso se descobre um vadio qualquer. Olha só. Que papelão, hein? Você buscando, você dançando. Cadê tua coroa? Cadê seus trajes? Ela estava mais preocupada com a coroa e com a veste do que do fato da arca da aliança estar ali. Quando a pessoa está mal, ela só consegue ver o que é ruim. Ela só consegue ter maus olhos. Ela conseguiu não enxergar, porque era uma festa, era um evento. Ela não viu as trombetas tocando, ela não viu o sacrifício sendo feito, ela não viu toda Jerusalém alegre, ela só conseguiu ver que o rei não estava vestido adequadamente. E tem gente assim que nada está bom. Ué, abriu a igreja? Mas será que abriu mesmo? Será que vai? Como é que está? Ah, não sei não. Tem gente que nada está bom. Nada está bom. Ela não tem, sabe, reverência. Ela tem descaso com as coisas de Deus. Como é que você tem tratado a Deus? Como é que você tem tratado as almas? Como é que você tem tratado o altar? E isso faz toda a diferença. Um casal deu testemunho e falou: bispo, a gente preparou um cômodo aqui da casa para ser a igreja. A gente assiste a reunião desse quartinho. Quando a gente entra, entramos na igreja. Sabe, participando da Santa Ceia em casa, buscando. Gente que fez questão de, nessa época, escolher um dia da semana para vir no altar, para passar no altar, para honrar a Deus. Porque tem respeito, tem zelo, tem carinho. Mesmo na dificuldade, porque está difícil, está ou não está? Está uma guerra, está ou não está? Mas Deus é com a gente, ou não é? Sim ou não? Como é que você tem tratado as coisas de Deus? Sabe o que aconteceu com Mical? Pô, é muito forte. Olha o outro versículo, a gente vai ler junto. Versículo 21. Disse Davi a Mical: perante o Senhor que me escolheu a mim, antes do que teu pai e a tua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor tenho me alegrado, e ainda mais desprezível me farei, e me humilharei aos meus olhos. Aquilo que Paulo falou, importa que Cristo cresça e que eu diminua. Eu vou me humilhar cada vez mais. Eu vou descer cada vez mais, para que Ele seja glorificado, engrandecido. Sabe o que aconteceu com Mical? Não teve filhos. Foi a esposa de Davi que não gerou nenhum herdeiro. Foi estéril. Tem gente na igreja que está estéril. A maneira como eu trato a Deus, eu serei tratado por Ele. Amém? A maneira como eu trato as coisas de Deus, eu serei tratado por Ele. Os sinais apontam que Jesus está voltando, não, e já está aí, pessoal. E a maneira como você tem tratado as coisas de Deus vai definir para onde vai a sua alma. Cuidado. Toma cuidado. Nada me alegra mais do que as coisas de Deus. Puxa, eu estou aqui, se você pudesse me olhar por dentro, eu estou radiante de depois de um mês poder estar aqui no altar. E Deus está vendo você também.